Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, nós vamos começar a ler um livro, né, que se chama Os Três Mosqueteiros. Ele é um romance histórico. Ele é um best-seller, né? Um romance, ó, de muito tempo, tá? Foi escrito pelo francês Alexandre Dumas. Antes de virar livro, ele era um folhetim, tá? De um jornal. O jornal publicava, né, semanalmente aí alguma coisa dessa história, tá? De 1844. Depois virou livro, tá bom? Esse livro, ele vai contar coisas importantes do século 17, dos reinados dos reis, Luís XIII, Luís XIV, tá bom? Vai acontecer coisas desse momento aí da história francesa, tá bom? É um livro que conta a história de um jovem, que é o D'Artagnan. Com certeza vocês já ouviram falar sobre ele, né? Ele vai em Paris se tornar um membro do corpo de elite dos guardas do rei, os mosqueteiros do rei. Então ele queria fazer parte disso, tá? Só que chegando lá, ele acaba conhecendo outros mosqueteiros que se tornam inseparáveis, né? Que são Athos, Porthos e Aramis. Já virou até novela, gente, né? Assim, uma brincadeira, né? Uma novela da Globo fez uma brincadeira com esses personagens aí, tá? E o que acontece? Esses mosqueteiros, junto com D'Artagnan, né? Eles acabam enfrentando grandes aventuras a serviço do rei. Era como se fosse o exército do rei, tá? Então o livro é um livro épico, né? Vai contar uma história de época, uma história épica, e vai trabalhar com esses personagens aí, sendo que o D'Artagnan é o principal, é o protagonista, tá bom? O que mais que eu posso falar? Uma boa história, né, gente? Tem amigos e tem inimigos, certo? Os inimigos, que são o cardeal Richelieu e os seus guardas, além de Milady, uma mulher bela que trabalhava por Richelieu, tá? Que inclusive foi casada com Athos. Nossa, olha que coisa, hein? Tá? Acontece nessa história muitos combates, muitas reviravoltas, né? E surge aí os Três Mosqueteiros. Dizem também que os Três Mosqueteiros é o típico romance de capa e espada. Capa porque, né, são guerreiros, e espada porque naquela época, né, gente, não tinha uma K-45, uma 9mm, não, viu? Era tudo na espada mesmo, tá bom? E muitas coisas vão acontecer. Para quem não sabe ainda, esse é o nosso livrinho, tá? Então aí, ó, D'Artagnan, Athos, Porthos e Aramis, certo? É um livro da editora Encontro, esse meu, mas tem várias versões. Por quê? Porque é um livro de época, né? É um livro de época, tá? Então, ó, tem várias versões por aí, tá? Tem vários acontecimentos, né? Quando eles chegam em Paris, tem um acontecimento que vai se chamar o vestido da rainha, né? Porque o D'Artagnan vai acabar se apaixonando pela esposa do seu senhor. Pensa, imagina o que vai ser isso, tá? Tem várias fotos, né, gente, deles por aí, certo? Nessa história, como é uma história de época, vai aparecer vários personagens históricos, né, cardeais, Luís XIII, né, o Luís XIII, o Alexandre Dumas não vai se prender muito a ele não, mas ele vai ser falado lá também, tá bom? E tem personagens fictícios, né? É um livro que vai trabalhar com algumas coisas reais, alguns fatos históricos e personagens fictícios, tá bom? O herói de Os Três Mosqueteiros é baseado no personagem histórico Charles de Baldes de Castelmore, de D'Artagnan,
tá? O D'Artagnan foi inspirado nesse personagem, ok? E uma coisa, né? O livro fez tanto sucesso, que o próprio Alexandre Dumas fez uma adaptação desse livro para o teatro, tá? E esse livro virou depois uma trilogia, a trilogia dos Mosqueteiros. Vem o primeiro livro, depois 20 anos depois, e depois o Visconde de Bragelonne, que nós não vamos estudar por enquanto, tá bom? E esse livro também, gente, ele fez muito sucesso, não só na França, porque vai contar a história, né, da França, do rei, dos reis, né? Não, mas foi um livro que fez muito sucesso, ele foi traduzido para o inglês, tá? Várias vezes. Em 3 versões diferentes o livro foi traduzido, tá bom? É um livro, quem vai gostar mais dele, né? Pessoas que gostam de histórias de época, histórias de aventura, certo? Histórias de combates, são as pessoas que vão gostar mais, tá bom? Eu espero que vocês gostem, né? História de época, um romance épico, um romance que não é da nossa época, né? Ele vai tratar com o universo daquela época. Mas a gente sempre pode fazer relações, né, com os dias atuais. Quem você acha que poderia ser o D'Artagnan do século XXI, tá? Na página 4 tem uma explicação de quem é Alexandre Dumas. É um escritor francês, nasceu em Villers-Cotterêts em 24 de julho de 1802 e morreu em 5 de dezembro de 1870, 68 anos, né? Uma pequena localidade próxima de Dieppe. Filho de general, teve infância e juventude abastadas. Começou a escrever muito cedo e tornou-se o mais fértil escritor de sua época, tendo deixado ao morrer cerca de 300 obras, entre as quais 91 peças de teatro. Contam-se entre esses grandes sucessos de público, como Henrique III e sua corte, Antony, a Torre de Nesle e Ken. Em 1844, então, ele publicou esse livro, Os Três Mosqueteiros. Primeiro livro da série, né? Os Três Mosqueteiros são quem? Falei agorinha, Athos, Porthos, Aramis e D'Artagnan, tá? Jovem que migra da província para Paris, sonhando integrar a guarda dos mosqueteiros do rei, que também já falei para vocês. Tem muito humor, tem suspense, tem muitas reviravoltas na trama, né? Por isso que o livro virou um sucesso. Ninguém gosta de historinha sem graça, história morna, né? Os Três Mosqueteiros continuam as aventuras em outros livros, que eu também já falei para você, ok? Além dos Três Mosqueteiros, o Alexandre Dumas tem outros sucessos. Por exemplo, um que eu gosto muito, O Conde de Monte Cristo. Já assistiram? Virou filme, gente. É muito bom esse filme. Cheio de aventura, né? O livro também. O livro sempre é mais completo, né, gente? Então, quem gosta de ler, ok? Dumas não conseguiu preservar a fortuna que a literatura lhe proporcionou e morreu arruinado. Veja só, o cara ganhou milhões, mas não conseguiu guardar todo o dinheiro, né? Isso acontece muito, né? As pessoas ganham muito e não têm maturidade para isso. Mas o legado dele, a literatura, o sucesso literário, ele ainda persiste, tanto que ainda estamos lendo esse livro. É um livro que tem algumas figuras, né? Tem gente que gosta muito de figuras, eu particularmente gosto. E é isso, é o livro que nós vamos ver a partir de agora, tá? Aconselho você a começar a ler rapidão, beleza? No mais, gente, até agorinha com a nossa próxima aula de hoje, porque não teve live.